pessoal, Itavuano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência e nós vamos dar continuidade hoje ao nosso assunto sobre eletricidade, certo? Então eu deixei aí uma atividade para vocês, um desafio, né? Eu percebi muitas pessoas aflitas e agora como é que a gente vai fazer? Que foi vocês reproduzirem o modelo de um micro-ondas. De início, o que eu queria era que vocês conseguissem reproduzir de forma elétrica mesmo, né? Mas então eu percebi que seria muito complicado, né? Seria mais fácil se eu tivesse cara a cara, orientando vocês. E aí eu decidi, então, facilitar e falei que vocês poderiam... E agora eu estou falando, na verdade, porque eu falei só para quem me procurou, que vocês podem estar fazendo, reproduzindo o modelo em uma caixa. E através dessa caixa vocês vão representar toda a passagem de corrente elétrica até o aparelho e do aparelho até o aquecimento do alimento, certo? Combinado? Então, é isso aí. Então, vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Até agora, a gente aprendeu que a eletricidade, ela está por todo lugar, não é? Se a gente perceber, se a gente for analisar, a eletricidade é uma coisa, é um fenômeno natural, é algo natural, que está na natureza, criada por Deus, bens a Deus. E que, quando a gente fala de eletricidade, né, a gente falar de início de eletricidade, a gente vai lembrar lá do tempo da caverna, certo? Onde do início da conservação do fogo, porque o homem ele percebeu a presença do fogo através de quê? Através do atrito em que um raio, ao cair sobre uma copa de uma árvore, se atritaram e gerou então fogo, né? Então a eletricidade daquele raio com a capacidade que aquela copa da árvore tinha de conduzir corpos elétricos, né? Conduzir aquele corpo elétrico, fez com que surgisse o fogo. Então foi observando essas propriedades de eletricidade, de condução de eletricidade, que o homem foi capaz de preservar o fogo e de reiniciar o processo de fogo, certo? Então vamos lá, estudamos até agora e compreendemos que a eletricidade ela tem dois ramos, né? Ela tem duas maneiras, se apresentam de duas formas. Eletrostática, quando ela envolve carga elétrica, e quando eu falo de carga, eu vou lembrar que toda matéria ela possui carga positiva, negativa e nêutrons, certo? Então eu vou lembrar que nesse estudo da carga elétrica, quando eu quero saber de carga, tem uma equação, né, que a gente já estudou, mas eu vou recapitular para que vocês não se percam. Onde Q de carga é igual a N, que é a quantidade de partículas, vezes o número elementar, certo? Isso quando eu vou trabalhar com uma carga. Quando eu vou trabalhar com duas cargas elétricas, eu sei que tem a lei de Coulomb, onde a carga final, a carga geral, ela é igual a uma constante elétrica vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância entre essas duas cargas ao quadrado, ficando dessa forma, ok? A gente aprendeu também que os opostos, eles fazem o quê? Cargas diferentes, elas fazem o quê? Colidem, se atraem. Cargas iguais, elas se repulsam, certo? Até o ditado, né? Os opostos se atraem. Isso vem de carga elétrica, porque quando eu tenho carga positiva e carga negativa, essas cargas fazem o quê? Se atraem. Já cargas iguais, elas fazem o quê? Se separam. Se a gente está estudando carga até agora, é importante eu entender sobre o processo de eletrização. E primeiro a gente viu sobre o processo de indução, sobre o processo de condução, não foi? E agora a gente vai ver sobre a eletrodinâmica. A gente viu que a eletrostática, ela envolve cargas sem movimento. Já a eletrodinâmica, ela envolve o quê? Movimento. Toda vez que vocês verem esse nome dinâmica em algum livro de física, de química, vocês vão lembrar que ele está envolvendo movimento, certo? Movimentação de partículas e de corpos, ok?
E aqui eu preciso falar com vocês sobre corrente elétrica. Isso por quê? Porque ao falar de eletrodinâmica, que é o movimento de partícula, eu tenho que entender que só é possível eu conectar alguma coisa na tomada para que ela funcione porque existe um fio, e esse fio, que é uma corrente elétrica, é nada mais e nada menos que vários átomos em fileiras se movimentando para que o aparelho eletrodoméstico funcione, certo? Então, como essas partículas estão em movimento, elas fazem parte da eletrodinâmica. Entenderam? Vou recapitular para vocês entenderem. Eletrodinâmica é essa parte da eletricidade que vai envolver movimento de partícula. Lembra que lá na eletrostática a gente trabalhou só com quantidade? Quantidade de carga, não foi? Aqui eu vou trabalhar com movimento de cargas, com movimento de partícula. E para falar de movimento, eu vou começar falando de corrente elétrica. Um fio elétrico que faz com que o meu aparelho eletrodoméstico, o videogame, o celular carregue, o computador, qualquer eletro funcione por causa dessa corrente, desse fio, não é? Dentro desse fio são vários átomos em forma de fila que estão ali se movimentando para que essa corrente funcione. Então, lá na página 232, acompanha comigo. O movimento ordenado de elétrons através de um fio condutor é chamado de corrente elétrica. Quando estão sujeitos a uma força, os elétrons livres de um fio de cobre, por exemplo, começam a se mover de forma ordenada. A quantidade de elétrons que passa por uma secção transversal de um cabo condutor de eletricidade num determinado tempo chama-se intensidade de corrente elétrica. Ou seja, quanto mais elétrons passarem por um mesmo lugar do fio em determinado tempo, maior será a intensidade de corrente. Então, vocês já observaram que tem hora, observo lá na minha casa, tem hora em que o ventilador está fraquinho, mesmo e não mais forte. E tem hora que ele está bem forte. Isso por quê? Isso porque a intensidade da corrente elétrica, ela varia. Ela aumenta e diminui. E por que ela aumenta e diminui? Por causa do movimento dos elétrons, dos átomos, né? Isso, quanto mais movimento de átomo eu tiver, maior será, mais forte será a minha corrente elétrica. Quanto menos movimento eu tiver de elétron, menor será a minha corrente elétrica. Então, mais fraco. E sabe quando falta energia? Quando falta energia na nossa casa, quer dizer que não tem movimento de elétron, não tem movimento atômico, certo? Assim sendo, calcula-se a intensidade da corrente elétrica da seguinte forma. Nós vimos até agora sobre a lei de Coulomb, que é a quantidade de carga elétrica, e hoje a gente vai ver sobre a intensidade de corrente elétrica. Então, intensidade, eu vou representar pela letra I, ela é igual ao que? De carga, da quantidade de carga, dividido, essa letra aqui, minha gente, que eu não sei se eu já mostrei para vocês, mas essa letra maravilhosa aqui, ela é uma letra grega que se chama delta. E o delta, ela representa uma variação, ou seja, um começo menos um fim menos um começo. A gente vai aprender na prática, ok? Então, intensidade, ela é o quê? Ela é a carga, que é de carga, dividido pela variação de tempo. Delta significa variação e o T de tempo, certo? Então, vamos lá. Vamos escrever, pegue seu caderno, para você não ficar desesperado, vamos escrever. Então, o I é de quê? Intensidade, intensidade da corrente elétrica. O que é de quê? Carga elétrica. O delta, esse delta aqui, eu vou botar o nome aqui para vocês não esquecerem. Delta. Então, o delta T significa variação de tempo. Ou seja, se eu liguei meu ventilador a 1h40, às 18 horas, a energia diminuiu. Qual foi a intensidade? Então, observe que eu tive uma variação de tempo, não tive?
de 1h até as 18. Não é uma variação de tempo? Então, é por isso que eu uso o ΔT, viu? Então, você pode estar anotando essas informações aí, ó. Intensidade é igual carga dividido por ΔT, ok? Então, vamos continuar. Vimos que anteriormente o Q é igual a quem? N vezes E. Então, é fácil descobrir quem é Q, né? Se minha questão não me dá quem é o Q, pelo menos eu sei calcular. Porque eu aprendi que Q é igual a N vezes carga elementar, que é E. Pessoal, carga elétrica, intensidade, eletricidade não é um aula difícil, é uma novidade. E para que vocês compreendam, vocês vão precisar ler, reler e reler, sabe? E acima de tudo, observa que tem muita equação. Então, eu não vou decorar nenhuma equação. Até hoje eu me esqueço de equação. Tem que praticar. Mas na hora que eu começo a fazer, eu vi o quê? Então, eu vou lembrar que na aula anterior, o quê? Se calculava o quê? Com N vezes E. E E é igual a 1,9 elevado a 19. Então, eu tenho que praticar. Porque é nesse escreve, apaga, R acerta, que eu vou aprender. Se vocês ficarem só ouvindo a videoaula desse assunto, que é um assunto novo, que é um desafio para vocês, não vão aprender, meus amores. Para aprender, vai ter que praticar, vai ter que gastar a folha do caderno. Para que compraram um caderno caro? Foi para gastar as folhas, não foi não? Ou foi para escrever carta de amor? Não foi, minha gente. Então, bora lá. A unidade de intensidade de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. Vocês já viram falar? Tem 20 ampere. Por exemplo, quanto a bateria de um celular? Uma bateria boa que dura um dia inteiro sem carregar, ela tem 4.000 amperes, entendeu? Então, é a intensidade dessa bateria de 4.000 amperes, certo? Então, amperes é a unidade da intensidade da corrente elétrica. Em homenagem ao físico francês André Marie Ampère. A corrente elétrica é calculada com, nós vimos que a intensidade é I igual a Q dividido por ΔT. Mas e a corrente elétrica? Como que eu calculo corrente elétrica? Vamos lá descobrir essas equações. Gente, não se desespere. Aqui é uma apresentação, entendeu? Vocês estão conhecendo, não precisa se desesperar. Isso é para quando vocês chegarem no próximo ano no ensino médio, não ficar surpreso com muita novidade. Pelo menos tu vai lembrar que tu conheceu o conceito, certo? Então, para mim calcular uma corrente elétrica, eu vou ter que usar a quantidade de carga dessa atômica dividido pela variação de tempo. Isso aqui é a intensidade, né? Igual a 1 C, que é Coulomb, dividido por S, que vai ser igual a 1 ampere. Lembrando que isso aqui, ok? Isso aqui é só uma apresentaçãozinha, a gente não vai usar. Só para vocês entenderem que intensidade é igual a Coulomb dividido por S, S é de segundo, se eu não me engano, igual a 1 ampere, ok? Então, vamos lá para a página 234. Na página 234, nós vamos ver efeitos da corrente elétrica. Ao passar por um fio condutor, uma corrente elétrica pode produzir diferentes efeitos. Eles podem ser aproveitados de forma bastante produtiva para uso doméstico e industrial. Vejamos quais são esses efeitos e as suas aplicações. Efeito térmico ou Joule. Seja qual for o condutor de uma corrente elétrica, ele sempre sofre aquecimento quando dá passagem da corrente. Esse tipo de efeito é aproveitado em aquecedores elétricos, chuveiros, secador de cabelo, lâmpada térmica e entre outros. Já o efeito luminoso, alguns gases rarefeitos emitem luz quando são atravessados
por uma corrente elétrica. Esse efeito é a base do funcionamento das lâmpadas fluorescentes e dos avisos luminosos. Sabe aquelas placas que tem lá, placa de anúncio, placa que tem de loja, então ali são efeitos luminosos. Já o efeito térmico é esse que é utilizado em ferro de passar e secador. Efeito magnético, quando uma corrente elétrica atravessa um condutor, ela cria próximo a seu condutor um campo magnético. Esse efeito é um dos mais importantes da eletricidade. É a base do funcionamento de motores, transformadores e outros. Então, o efeito magnético ele consiste em que um determinado recipiente ele vai criar uma força para atrair outros corpos para o seu funcionamento, como é o caso do motor, certo? Efeito químico, quando uma solução eletrolítica é atravessada por uma corrente elétrica e ela sofre decomposição. Chamamos essa decomposição de eletrólise. Esse efeito é amplamente utilizado no processo de revertimento de metais, como a cromase, a niquelação, e ele é usado, sabe aonde? Em pilhas. Você coloca pilhas para funcionar alguns aparelhos, o controle, para funcionar o que mais? Uma lanterna, um brinquedo. Então ali tem uma função, efeito de corrente elétrica química, certo? Então vamos deixar essa próxima aula aqui dos geradores para o futuro, para que a gente não confunda. Para hoje eu tenho que aprender o que é eletrodinâmica, intensidade de corrente elétrica e os efeitos da corrente elétrica. Vocês podem estar fazendo um resumo, escrevendo no caderno, que é muito importante, certo? E façam um mapa mental da intensidade de corrente elétrica, da eletrodinâmica, para vocês verem como vai facilitar, né? Vocês podem estar me mandando para me ver, ok? Então, ó, fiquem com Deus, estudem, vou repetir, não basta ouvir, tem que praticar, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.